Enciclopedista, estamos de volta com mais um vídeo, desta vez para tratar sobre a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista de adultos, do primeiro trimestre do ano de 2024. Eu sou o presbítero Rodrigo Muniz, da Assembleia de Deus Ministério Plantar, sediada em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e nós estamos aí caminhando, já no meio, praticamente no meio da revista aí, tratando da lição 5, falando de missões essas que nós já estivemos aí no último trimestre tratando de forma bem abrangente, mas por ser tratada no contexto de Igreja de Cristo, vamos aí estar mais uma vez falando a respeito de missões, tão importante no contexto de igreja. Eu peço a você que curta, compartilhe aí e se inscreva no canal para que esse material possa alcançar algumas almas a mais nesse trabalho, que possa ter a magnitude a qual a palavra de Deus merece no contexto de trazer almas ao reino. O objetivo desse trabalho é justamente a edificação de almas, e nós tratamos sempre de uma maneira paralela ao contexto da revista, haja vista que o comentarista sempre comenta de uma maneira bem plena, e nós venhamos aqui a trazer um contexto ao qual venha agregar conhecimento na sua aula, você como professor ou como aluno. Sem mais delongas, vamos entrar nos nossos meios missionários e nós vamos entender o contexto de missão. Quando nós vamos perceber missão, vamos entender comissão. A palavra-chave ela vai deixar subentendido para nós o contexto da grande comissão, e aí nós vamos ver que comissão parte de missão. E nós vamos perceber que a igreja ela é comissionada. Para que possamos entender, para que haja uma comissão, é necessário uma missão. Uma vez que essa comissão é formada, ela é enviada. Assim foi o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo com os discípulos e a ordenança para a qual fosse feita com o contexto de igreja. Já entrando no nosso primeiro capítulo da lição, vamos perceber a pregação e a instrução, que é o contexto principal da missão da igreja. É importante que a igreja entenda o contexto de diferença entre pregação e instrução. Nós não vamos entrar nesses pormeios agora, porque é algo mais profundo, é um contexto para diferenciar, é o contexto de mensagens. A gente pretende gravar um vídeo falando a respeito desses contextos de pregação, instrução, cultos de doutrina, escola bíblica dominical, para que cada um serve, como cada um deve ser apresentado. Mas só para a gente ter um entendimento pleno aqui, a pregação ela é proclamar as boas novas. As boas novas do Evangelho elas são a linguagem do reino. O Evangelho é a linguagem do reino. Haja vista que se alguém nasceu de novo e cresce dentro desse entendimento de novo nascimento, ele tem uma própria linguagem. A linguagem do novo nascido é o Evangelho de Cristo. É o objetivo de comunicação. Lembrando a você que depois de comentarmos aqui os 3 tópicos, os 3 capítulos, vamos ter um bônus final aqui a respeito da dificuldade missionária da igreja nos dias de hoje. Fica ligadinho aí. Então, dando continuidade aqui, nós vamos ver aí o objeto da pregação. O objetivo do contexto de pregação é tão somente Cristo. Quando nós vamos perceber em algumas circunstâncias em que Paulo escreve à igreja, mas particularmente na primeira aos Coríntios, nós vamos ver 2 vezes ele citando isso, que o objetivo da pregação é Cristo crucificado. Uma das vezes é no capítulo 2, versículo 2, em que ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Precisamos entender por que Paulo deixa muito claro que ele pregou Jesus e a este crucificado, porque dentro do contexto da igreja de Corinto, viviam os gregos e judeus num contexto único de igreja, no entanto com divisões internas e com dificuldades de entender. Os gregos tinham dificuldade de entender como um Deus, que dentro do contexto da cultura grega, um Deus que morresse seria no sentido de um Deus fraco. E para os judeus, a volta dos mortos era um contexto herético. Tinham uma dificuldade de entender a ressurreição de Cristo. E essa divisão veio a trazer dificuldades na saúde da igreja. E Paulo ressalta esse entendimento do Evangelho no meio da igreja para que pudesse haver uma unidade, deixando claro que a essência da igreja é Cristo. O objetivo da pregação é o Senhor. E dando seguimento, nós vamos perceber que discipular os convertidos faz parte dessa instrução. E
no meio cristão se comenta muito a respeito disso, dessa dificuldade, de que a igreja seria uma excelente mãe, mas uma babá um pouco descuidada a respeito do discipulado de uma maneira geral. Haja vista que nós muitas das vezes temos eventos em que há uma conversão de 40, 50, 60 pessoas, eventos evangelísticos, mas no cuidado posterior da manutenção dessas pessoas, no cuidado de manter essas pessoas na caminhada cristã, há muitas das vezes um descuido e estes acabam não dando continuidade na sua caminhada. E essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para você aqui que nos acompanha. Como é feito na sua igreja? O contexto de discipulado, ele tem a atenção que você entende por necessária? O professor de discipulado, dentro do contexto de escola bíblica dominical, ele é um professor que verdadeiramente ele é preparado para esses novos convertidos? Ou não há uma classe de discipulados? Os novos convertidos são tratados como os demais? Eu gostaria que você comentasse aí embaixo para a gente poder ter uma integração um pouco maior a respeito desse assunto. Parece que quando comentamos com outros irmãos, o contexto que nós temos observado muito é um raro cuidado e mais sim um descuido de uma maneira quase que generalizada no contexto de classes de discipulado. Já chegando no capítulo 2, nós vamos perceber aí a adoração. E a adoração, ela, junto com a edificação, vai fazer um princípio muito interessante a respeito de início de maturidade da caminhada, né? E quando fala da adoração, nós vamos cair sempre naquele texto que nos remete ao Espírito e em verdade, né? Em João 4, 23, que os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. Mas essa verdade, ela começa lá no primeiro tópico, ao qual nós citamos a respeito da pregação e da essência de Cristo. Por isso que essa é a coluna, a pregação e a instrução, para que essa adoração ela seja verdadeira, ela seja genuína. E quando nós vamos perceber da edificação, nós vamos entender que edificação é, em essência, sinônimo à construção. Então, nós estamos em plena construção, nós somos discípulos do Senhor, nós só vamos deixar de ser discípulos quando estivermos na glória. Enquanto estivermos aqui, estamos aprendendo, cada um no seu grau de instrução, na sua maturidade, mas estamos todos aprendendo com o nosso grande mestre, com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Atos 2, 42 a 47, vai dizer que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Estavam cheios do Espírito Santo, as coisas aconteciam de maneira fantástica no meio da comunhão, através desse contexto que nós lemos aqui. Justamente porque havia essa complexidade toda de edificação, construção, permanência, constância e continuidade. Que também já vamos entrando aqui no capítulo de número 3 a respeito da comunhão. Justamente esse capítulo de Atos, o segundo capítulo, ele vai deixar isso latente por toda a extensão do capítulo, a importância da comunhão para com aquilo que vem a acontecer na espiritualidade da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 24 vai dizer: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Deixando claro a importância da comunhão para que as coisas venham a acontecer de maneira natural no nosso meio, né? Que não seja necessário fazer um estímulo externo, buscar as coisas do alto de maneira diferente. A comunhão, né, sempre foi a essência. Desde o Antigo Testamento nós vamos ver o salmista já dizendo: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, deixando claro que na união Deus ordena a bênção ali no Salmo 133. Desde o processo da criação de Eva, nós vamos já perceber que nosso Senhor não é um Senhor de isolamento, né? Quando Ele olha e vê o homem só, Ele diz que não é bom que o homem ande só. E esse não é só um contexto de casal, mas de realmente estar em comunhão com os seus pares. E também saindo desse contexto de unidade de igreja, mas também para que haja uma socialização, porque não há como uma igreja crescer em sociedade, crescer, agregar ao reino em conversão, se isolando dos demais socialmente. A igreja local ela tem um trabalho missionário na sua localidade, assim como também pode ter externamente, até internacionalmente,
missões transculturais, de tantos os contextos como nós estudamos no trimestre anterior. No entanto, é importante que ela entenda que ela tem a sua comunhão interna e a sua comunhão externa. Não há como se isolar. Uma igreja saudável, ela sai a sua missão. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, vai deixar claro a nossa situação a respeito do mundo, de sermos sal e luz. E no versículo 13, quando ele diz a respeito de ser sal, o que devemos salgar de maneira própria, em maneira de tempero, há ali uma posição de que, se não prestar para isso, é lançado fora e é pisado. Talvez esse seja um contexto que a igreja tem vivido em algumas circunstâncias sociais, de não se apresentar como sal e acaba passando por algumas humilhações e algumas dificuldades, e talvez tenha um entendimento errado de que, por ela estar fazendo a obra, ela está passando por algumas dificuldades, mas também nesse versículo fica claro que, se não fizer, também passa por algum tipo de humilhação. Nós precisamos ter a direção do Espírito Santo para fazer essa obra de maneira reta. No 14 deixa muito claro que nós não podemos nos esconder, porque fala que nós somos a luz do mundo e não tem como se esconder uma cidade edificada sobre o monte. O 15 ele confirma esse contexto quando ele diz que não se acende a candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador, para dar a luz aos que estão na casa, para que a nossa luz ilumine. Ela vem de cima para baixo, deixando muito clara a nossa missão, a nossa colocação no contexto social em linhas gerais. Então precisamos tomar um posicionamento social, cultural, político, seja ele qual for, dentro da linha das Escrituras, daquilo que o Senhor nos deixou por ensinamento. Já partindo para o final, aí, vamos meditar um pouco sobre o contexto do qual nós temos dificuldade de executar os trabalhos missionários ao qual nos foi designado pelo Senhor através das Escrituras. E as dificuldades missionárias da igreja, elas passam por algum viés da negação daquilo que nós já vimos aí em cima. Então nós vamos perceber que essa teologia rasa, que muitas das vezes em algumas mensagens tira o Cristo, ela deixa de ser cristocêntrica em alguma circunstância, ou ela nega o arrependimento, ou essa mensagem nega os dois contextos. De maneira alguma essa mensagem vai verdadeiramente trazer uma produção missionária saudável para a igreja. Promessas de uma prosperidade sem Cristo, uma não necessidade de arrependimento, abertura de alguns contextos ao qual o Senhor não abre mão em princípios da palavra. São circunstâncias que atrapalham o crescimento saudável missionário da igreja. Também nesse mesmo viés vamos perceber os debates infrutíferos, estes que têm sido uma constância em redes sociais, em níveis de lideranças que são exponenciais no seu contexto denominacional, mas que não há uma união com as demais ramificações, e não só não tendo união, mas provocando uma divisão num contexto quase que de guerra dentro de níveis de redes sociais, e precisamos estar atentos a isso. Caminhando um pouco mais, vamos perceber que outra dificuldade é o profissionalismo de tudo aquilo que abrange a obra no contexto gospel geral. Essa dificuldade de manter-se em um contexto de uma adoração natural, em que profissionalizaram-se cantores, pregadores, ministrantes e afins, e precisamos ter um cuidado com isso, uma vez que fala-se muito sobre o obreiro ser digno do seu salário, e há problema nenhum com isso. No entanto, existem cachês exorbitantes em contexto de trabalhos de uma magnitude enorme, quando na maioria dos casos, em contexto missionário mesmo, lá no final, na ponta da linha, esses valores não chegam para quem realmente necessita, em circunstâncias dificultosas, trazendo um glamour desnecessário ao contexto cristão, ao qual no primeiro século não imaginava de maneira alguma que isso fosse se tornar o que é hoje, né, dentro de uma indústria gospel. Então que venhamos a estar com o nosso coração puro, pleno diante do Senhor, na nossa adoração, na nossa essência, naquilo que o Senhor nos trouxe por
por primor, por primazia, dentro do contexto da palavra, para que tudo que nós venhamos a fazer venha a ter um resultado de confirmação do Espírito Santo naquilo que nós venhamos a apresentar ao Senhor. Que você tenha aí uma semana abençoadora, um domingo com uma aula plena no Senhor. Deus abençoe os professores, os alunos. Comenta aí embaixo aquilo que você tem entendido por contexto missionário, quais são as dificuldades que você percebe na igreja contemporânea. Não se esqueça de se inscrever no canal para que nós possamos aí interagir uns com os outros sobre as necessidades que nós precisamos dirimir nesses últimos tempos. O Senhor está às portas e que o Espírito Santo nos auxilie nas nossas dificuldades e que possamos caminhar com o Senhor cada dia mais firmes, constantes e abundantes. Até a próxima, meus amigos. Deus vos abençoe.